Evangelho 5,39. Louvado seja Deus. Encontraram? João, capítulo 5, 39, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, eterno, maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua poderosa palavra, que vem nos dando o entendimento. O Senhor vem nos falando que é para nós examinarmos as Escrituras, porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna, e elas que nos aproximam mais de Ti, ela que nos faz mais parecidos com o Senhor. Então, no nome de Jesus, nós te pedimos, querido Espírito Santo, que nos inspire, que nos fortaleça, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui alguns princípios do reino. Alguns princípios do reino. Louvado seja Deus. Observação aqui, muitos princípios do reino são expressos em parábolas, que é uma maneira de se expressar a diferença radical entre eles e os princípios sobre os quais este mundo funciona. Então, muitos dos princípios que Jesus passou para os seus discípulos e passou para as pessoas foram através de parábolas. Louvado seja Deus. Então, princípios e muitas vezes de forma radical mesmo, né? Mostrando de forma assim, por exemplo, igual ele dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, de uma forma radical, mostrando um princípio. Louvado seja Deus. E assim ele também falou outro princípio é da semeadura. Nós vemos ali uma parábola que ele dá um princípio muito profundo. Então Jesus geralmente falava em parábolas como um meio de se expressar essas verdades, as quais são tão difíceis de se expressar em termos humanos. Elas são tolices aos que estão perecendo. Então, para muitos, essas parábolas, esses princípios, é tolice para quem está perecendo. É um absurdo. Realmente é um absurdo para a pessoa que não tem a direção do Espírito Santo, é um absurdo mesmo. É um absurdo. Quando a pessoa abre lá em Mateus e vê o Sermão do Monte, para ela é um absurdo. As bem-aventuranças para o mundo é um absurdo, mas para quem crê em Deus não é um absurdo. Mas quem crê no Evangelho não é um absurdo. Vamos lá ler primeiro texto, 1 Coríntios 1,18, que diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, a mensagem da cruz para os que estão, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos em Jesus é o poder de Deus. Louvado seja Deus. E então, espiritualmente discernidos. Então, os princípios do reino, ele é discernido espiritualmente. Não é se a pessoa for tentar discernir os princípios do reino de Deus humanamente, segundo os padrões desse mundo, vai ser um absurdo. Vai ser um absurdo, vai ser uma coisa fora do comum, porque no comum é olho por olho e dente por dente. No comum a vantagem, chora menos quem pode mais.
É a lei da vantagem. Não, você levando vantagem é o que importa. Você ganhando, não importa a qual custo você estiver ganhando, mas no reino de Deus não é assim. E nós vamos ver aqui. Vamos ler aqui, ler em Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, que diz: no entanto, como está escrito, olho jamais viu, ouvido algum nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aleluia. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, amados, o que a gente vê nesse texto? Que o ser humano entende só as coisas do homem. Para entender as coisas de Deus, precisa ter o Espírito de Deus. O homem entende, o Espírito do homem entende as coisas do homem. Arroz com feijão, batatinha frita. É isso que o homem entende. Né? Sexo, vida sentimental, namoro, trabalho. É isso que o homem entende. Mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, só o Espírito de Deus para revelar as profundezas do Espírito de Deus. Por exemplo, um culto. O mundo entende um culto? Não entende. Para eles é um absurdo. Esse povo fica gritando, cantando. Por que chora? Esse povo fica chorando. Não tem nem um velório lá, não tem nenhum morto, eles ficam chorando. Vira e mexe, a gente vê um irmão chorando aqui na igreja, não é verdade? Por quê? Porque se a gente for fazer interpretação humana, eu falo assim, deve estar acontecendo alguma coisa, alguém morreu na família. Porque o Espírito do homem só entende disso. Mas quando a gente é inspirado no Espírito de Deus, a gente entende as profundezas de Deus, a gente chora, se alegra, salta de prazer. Por quê? Porque o Espírito de Deus conhece as coisas. O nosso espírito entra em contato com o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus. E aí a gente passa a entender as coisas espirituais, passa a entender os princípios do céu, mesmo sem nunca ter ido lá. Igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o quê? O Espírito de Deus. No entanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de quem? De Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. Então, amados, como é que a gente vai entender a salvação que nos foi dada gratuitamente? O perdão dos nossos pecados? Pelo Espírito de Deus. O mundo não entende isso. Perdão de pecado? Se não for pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o Espírito Santo nos convencer, a gente acha que a gente não precisa. Não, o que eu preciso, muitas pessoas falam assim, não, o que eu preciso é ter dinheiro no bolso. Saúde, dinheiro no bolso, o resto a gente corre atrás. Será que dá para correr atrás de salvação? De perdão de pecados, pelas nossas próprias forças? Não. Mas para essas pessoas que não têm o Espírito de Deus, para elas essas coisas não têm valor, porque elas não entendem. Por quê? Porque elas vivem somente para satisfazer a vontade da carne, os princípios do mundo. Mas nós estamos nos preparando para ir para o céu. E para a gente ir para o céu, a gente precisa entender os princípios dos céus aqui na terra. Louvado seja Deus. Então vamos aqui entrar aqui
dos princípios. Tem alguns princípios aqui que nós vamos ver. Pelo menos uns 10 princípios. Vamos ver se a gente consegue ver alguns aqui. Olha aqui, o primeiro que nós vamos ver. É mais bem-aventurado a dar coisa, mais bem-aventurado dar do que receber. Olha que princípio. Para o mundo isso é um absurdo. Mais bem-aventurado a coisa dar do que receber. Para o mundo não. Para o mundo não é assim. Eu tenho que receber. Eu quero mais. Mas Jesus disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Olha o texto. Atos 20:35. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. Continue, meu favor, versículo anterior. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que mais bem-aventurado dar do que receber. Então, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Porque aí a pessoa vai dizer, eu recebi uma bênção. Como, por exemplo, o presbítero veio aqui e trouxe a carrada de bênção, no literal. Mais bem-aventurado foi ele do que nós. Mais bem-aventurado foi ele que saiu lá do interior de São Paulo e trouxe aquela carrada do que nós. Aí, pela lógica do mundo, não. Eu tenho que receber. Eu recebi um sapato novo, eu fui bem-aventurado. Não, mas bem-aventurado foi quem te deu. Por isso que o mundo não entende, falando, por que eu vou entregar meu dízimo? Esse dinheiro eu podia comprar um sapato para minha esposa, para o meu filho, eu vou comprar um presente para o meu filho e vou deixar o dízimo de lado. Amados, isso aí não é ser bem-aventurado, não. Ser bem-aventurado é ser fiel a Deus, mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Quando você traz aí o alimento da cesta, e a gente está abençoando com a cesta básica a pessoa necessitada, nós é que estamos sendo bem-aventurados. Você, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está sendo bem-aventurado. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Primeiro princípio. Segundo princípio. A maneira de viver é morrer. Amados, para o mundo é um absurdo. Você quer viver? Então morra. Jesus falou isso. Você quer guardar a sua vida? Se você quiser guardar a vida, você perderá. Se você perder a sua vida, você vai achar. Não, eu quero me divertir. Você está perdendo a sua vida. Eu vou curtir a vida quando eu ficar mais velho, aí eu vou me dedicar. Não vou para a igreja não, eu vou para uma festinha, não come boca livre. Você está perdendo. Porque quem quer viver tem que morrer. É o princípio do reino. Mas eu não concordo. Se não concorda, o problema não é de Deus, não. O problema é seu, é nosso, se nós não concordarmos. Quer viver? Então morra. Se não morrer, não vive. O texto está aí. João 12:24, mas até colocou lá no telão, olha lá. Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha aí, mas essa parábola mostrando uma coisa profunda de uma maneira sobrenatural, mostrando o trigo, que é uma coisa natural aqui dessa terra, mostrando como é a nossa vida. Se o trigo não morrer, ele não pode viver. Assim se nós não morrermos, nós não vamos produzir nada. Nós temos que morrer para nós mesmos. É o batismo, né, amados? O batismo nas águas não é assim? Morte e ressurreição. Tem que morrer para o mundo para viver para Deus. Louvado seja Deus. Tem mais versículo, irmão? Tem, né? Olha aí, 24 e 25. Aquele que ama a sua vida
a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Então, quer dizer, essa vida do mundo, eu odeio a vida deste mundo. A vida de pecado, a vida de engano, a vida que eu vivia, eu tenho nojo. Então eu vou viver, eu vou receber a vida eterna. A vida de mentira, a vida de coisas erradas, a vida de corrupção, eu odeio. E agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu morri para o mundo. A velha criatura, o velho homem já morreu. Agora eu sou uma nova criatura. Louvado seja Deus. Outro princípio, então, nós vimos 2 princípios aqui. Mais bem-aventurado é dado que receber, que é viver, para viver tem que morrer. O caminho para a glória é através do sofrimento. Amados, às vezes a pessoa não quer passar por dificuldade. Não, eu quero... Foge dos desafios, da dificuldade. Quanto crente assim, que é fugindo das dificuldades, do sofrimento, amados, ser crente é passar por luta. Romanos 8,17. Romanos, irmão, é o princípio de cima. Romanos 8,17, que diz, olha, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Então, às vezes, irmãos, as pessoas só querem participar do que da glória, mas do sofrimento não quer. A ceia do Senhor fala o quê? Que a gente tem que participar do quê? Do pão e do vinho. Aquilo está mostrando o quê? A vida de Jesus, participar do seu sofrimento. Quero entrar na glória? Quero, mas se eu fugir dos desafios e da responsabilidade aqui na terra, eu não vou conseguir chegar lá. E no mundo, o texto tradicional do irmão Giovanni, no mundo tereis aflições. O mundo, ele não tem outra coisa a não oferecer, senão aflição. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por aflições. E se a gente quiser fugir das aflições, nós vamos acabar fazendo o quê? Negando a Cristo. E nós não podemos negar ao Senhor, nós temos que ser fiel a Ele. Então, Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus. Logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, quer dizer, o que está falando? Olha, eu sofri com Jesus, mas o Senhor vai fazer com que eu permaneça firme para sempre. Aleluia. Então, nós vemos aqui 3 princípios. Mais um princípio. A força é encontrada através da fraqueza. Parece uma loucura, né? O apóstolo Paulo fala, Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne, que aí eu vou ser mais forte. Deus falou, não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou fraco, eu não encontro força. É aí que você tem que continuar sendo mais crente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, não é aquela fraqueza de relaxamento espiritual. É aquela fraqueza que você sente assim, eu não estou tendo força, mas eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou fazer a obra de Deus. Eu me sinto incapaz, mas eu creio naquele que pode me capacitar, me dar condições de fazer. É assim. Porque é muito fácil, amados, as pessoas falam assim,
Ah, eu sou tão pequenininho. Acha outro, coloca outro no meu lugar. Eu não vou fazer não, porque tem tanta gente para fazer maior do que eu, melhor do que eu. Muitas vezes é assim. Mas Deus não quer que a gente pense assim. Deus quer que a gente olhe para Ele e saiba que Ele nos escolheu e que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes as pessoas pensam que Deus é menos inteligente do que elas. Quando Deus chama uma pessoa que não sabe nem falar direito para ser um pregador, por quê? Porque Ele é que vai dar capacidade para a pessoa falar, para fazer. Quando chama uma pessoa que não tem nem pernas e nem mãos para pregar, Deus vai dar capacidade para ele para pregar. Como no caso daquele rapaz, não lembro de que nação ele é, mas ele não tem nem as pernas e nem os braços, e é um palestrante e faz a obra. Ele poderia falar assim: não, eu não posso. Como muitos de nós fazemos, eu não posso. Mas ele não fez. Ele não reclamou. Então o texto aqui, Hebreus 11:34, que diz: extinguiram-se a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em retirada exército estrangeiro. Quem eram esses homens? Eram homens fracos, eram homens comuns, como eu e você, às vezes até com menos condições do que nós, mas eles venceram. E o outro texto, 2 Coríntios 12:9, que diz, entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sendo assim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Sabe, o avivamento vem para quem? Para quem é humilde, para quem se sente fraco. Para quem se acha forte, o avivamento não vem, não. Quantas vezes você vai conversar com a pessoa vai, como você está? Não, estou bem, estou firme. Mas não está. Às vezes está até desviado e diz que está firme. Está fraco, está desanimado e diz que está firme. Irmão, não, eu estou firme. Esses aí, o poder de Deus não se manifesta. Por quê? Porque ela está firme. Ela acha que está firme, ela é autossuficiente. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então diga ao fraco: eu sou forte. Em Cristo eu sou forte. Outro princípio, quinto princípio, né? Os mansos são exaltados. Amados, aqui é o contrário do mundo mesmo. Por quê? Porque para o mundo é quem é mais bravo é o que está lá no topo. Mas os mansos que serão exaltados. Os mansos. Diz que Moisés foi o homem mais manso do mundo. Olha o texto. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. E todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros. Porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então os mansos serão exaltados. Agora os orgulhosos serão
humilhados. Então, são princípios, amados, que muitas vezes são ignorados por nós cristãos. Não, pode mais. Quantas vezes a atitude de muitos cristãos chora menos quem pode mais. E às vezes acontece entre os líderes, acontece entre as igrejas, entre os ministérios, uma guerra, lutando, se degradando uns com os outros, quando na verdade era para nós estarmos todos empenhados em fazer a obra de Deus e em conquistar vidas das trevas, trazer para a luz, quando muitas vezes nós estamos se degradando uns com os outros, se exaltando, tentando um mostrar que é melhor do que o outro. Quer ver? Agora, o irmãozinho está andando de fusquinha, agora eu vou mostrar que agora eu tenho um Toyota, um Corolla, para ostentar, para mostrar que para ser pastor, para ser crente, tem que andar com esse tipo de carro. Agora é com SV. Porque se andar de bicicleta, o mundo é assim. Mas no reino de Deus não é assim, não, meus irmãos. O reino de Deus é diferente. Os princípios do reino é diferente dos princípios do mundo. Outro princípio é que os perseguidos são abençoados. Amados, às vezes as pessoas falam, fulano está falando tanto mal de mim. Se as pessoas estiverem falando mal de você, estiver te perseguindo injustamente, aquela pessoa que estiver te perseguindo, ela vai ser amaldiçoada e você vai ser abençoado. Porque a Bíblia diz assim, é um princípio da palavra de Deus. Os perseguidos são abençoados. No mundo a gente tem perseguições mesmo, somos perseguidos, somos injustiçados. Os discípulos foram injustiçados. Vamos ver esse texto aí. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Sabe, não é porque a pessoa foi desmantelada, agora, fulano lá é desmantelado. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando se as pessoas começar a te perseguir, te falar mal de você por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus. Agora eu já vi pessoas dizerem assim, eu estou sendo perseguido, porque a perseguição é grande. Mas por quê? Não, porque eu fiz umas coisas erradas bem ali, sabe? Aí estão me perseguindo. Mas é o inimigo. Aí coloca o inimigo de calça larga. Não é isso que a Bíblia está falando. Perseguidos por causa do Evangelho, isso sim. Próximo princípio, os inferiores são honrados e escolhidos. Às vezes as pessoas, eu me sinto tão inferior, eu me sinto tão pequenininho. Então, os inferiores é que serão escolhidos. Vamos ver esse texto. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentado em todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Você sabe, se Jesus vivesse nos nossos dias hoje, nós passaríamos por ele e não daria nenhum valor para ele, sabia? Talvez a gente até vai ser, quem é esse aí? Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi isso que aconteceu com o Davi. Quando ele era novo ainda, e depois de adulto mesmo, foi desprezado, mesmo depois de ser ungido,
Ele foi desprezado, foi tratado como um cão. Mas o desprezado foi escolhido. Foi escolhido. Louvado seja Deus. O inferior, aquele que era ali o carregador de marmita dos seus irmãos, foi escolhido para ser rei. Não foi assim? Louvado seja Deus. Princípio do reino. Os pobres que são ricos. Sabe, amados? No mundo não é assim, mas no reino de Deus é. Os pobres é que são ricos. E os ricos, no reino de Deus, é pobre. Tanto é que quando os discípulos ficaram questionando Jesus, dizendo assim: mas, Senhor, se esse jovem rico não vai entrar no céu, o que será de nós? Jesus falou assim: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil. Por quê que é difícil? Porque o rico, ele acha que com o seu dinheiro ele compra tudo. Ele é dono da sua vida. Ele se sente prepotente. Mas o pobre não, o pobre depende de Deus. E os discípulos falaram: mas e nós que deixamos tudo? Nós deixamos nossos familiares, nós deixamos a nossa vida, deixamos tudo para te seguir. Jesus falou assim: ó, sem dúvida, vocês vão receber 100 vezes mais, e depois de tudo isso vocês vão receber a vida eterna. Aleluia. Então os pobres é que na verdade são ricos. Os ricos, segundo esse mundo, não são os ricos de verdade, não. Os ricos de verdade são aqueles que servem a Deus, que são fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. E o próximo princípio que nós vamos ver aqui, a irmã colocou até o texto ali: então dirigiu-se o olhar para os seus discípulos, Jesus, e lhes declarou. É o texto que eu acabei de falar, né? Continua. É só aquele ali, né? Então, o texto que eu acabei de falar, eu contei a narrativa. Entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecidos, e muitas pessoas, enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós não temos nada, mas temos tudo. Aleluia! Parece que a gente não tem nada, mas na verdade nós temos tudo. Eu lembro o homem de Deus, cantor da banda, dizer assim: olha, eu não tenho nada, mas o meu pai é dono de tudo. Meu pai é dono de tudo. Sabe? Aqui outro texto, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E outro princípio aqui, amados, os escravos são realmente livres. Na verdade, quem é livre são os escravos. As pessoas que, já viu o jovem falar assim: não, eu quero sair da casa da minha mãe, porque eu quero a liberdade. Isso é uma verdade, irmãos, que ele não vai ter liberdade? Não vai ter nada. Aí que ele vai ver que o que é ser escravo. Se ele acha que ele é escravo dentro de casa, na verdade, quando ele está dentro de casa, ele não é escravo, não. Quem está dentro da igreja, amados, é que é livre. Quem está servindo ao Senhor é que é livre. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou para a igreja não, porque eu quero ter liberdade. Nós é que somos livres. Se nós somos escravos de Cristo, mas na verdade nós é que somos livres. Nós não precisamos de álcool, não precisamos de cachaça, não precisamos de droga para ser feliz, para se realizar na vida. Nós não precisamos adulterar, fornicar, ficar sendo movido pelos pecados deste mundo. Não, nós não precisamos nada disso. Nós somos escravos de Cristo, mas na verdade nós somos livres e o mundo é escravo.
Quem pensa que é livre, na verdade não é. Olha o texto, amados. Romanos 6,18 diz assim: vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Então nós somos escravos da justiça, mas livres do pecado. É melhor, não é? Eu prefiro ser escravo da justiça do que escravo do pecado. Louvado seja Deus. Há décadas atrás a gente ouviu falar: olha o servo, olha a serva de Deus. Hoje você já reparou que eles estão, não usa mais esse termo? Você reparou? Eu estou reparando que eles não estão usando mais esse termo. Por quê? Porque as pessoas não querem ser servas. Não querem ser servas, querem ser senhores. E os senhores são escravos, mas os servos é que são livres. Louvado seja Deus. Quem quer ser senhor será escravo. É o princípio do reino. E vamos finalizar aqui então. Os tolos estão se tornando sábios. Então os tolos estão se tornando sábios. Nós, no mundo, nós somos loucos, somos tolos. Olha os tontão lá na igreja. Nós é que somos sábios. Segundo a Bíblia, segundo o reino de Deus. É o 1 Coríntios 1:26 que nós acabamos de ler, e o 1 Coríntios 3:18. Mas os mais dependentes são os que são mais amadurecidos. E o próximo princípio: Deus usa os inúteis. Aqueles que parecem que para o mundo é inútil, Deus usa. Para Deus ele é útil. Amém? Glória a Jesus. Então depois você relê esses versículos, esses princípios, compartilha com seus amigos e vamos realmente viver e lembrar desses princípios, que o inimigo quer que a gente esqueça desses princípios que são tão importantes para a nossa vida, para o nosso futuro. Amém? Nós vamos orar então? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse ensinamento. Nós aprendemos aqui, queremos continuar aprendendo mais e mais e vivendo de acordo com a Tua palavra, Senhor. Perdoa pelas nossas falhas, perdoa pelas nossas debilidades, perdoa pelas vezes, Senhor, que nós, ó Pai, não andamos de acordo com os princípios do reino, mas andamos de acordo com os princípios deste mundo. Nós te pedimos perdão e escolhemos, ó Deus amado, andar de acordo com o teu reino, com a tua vontade, porque nós sabemos, pela tua palavra, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é o melhor para cada um de nós. Então, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus amado, e recebemos, ó Deus amado, essa palavra, ó Deus, como, ó Pai, um alimento sobrenatural para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.